O assunto hoje nos leva para mais perto e podemos compreender na dimensão do Espírito aquilo que o Senhor faz em nós e através de nós. Fez e continua fazendo. Porque um dos parâmetros, um dos termos acerca da fé é firmado sobre princípio de libertação. Uma mente cativa se torna livre. Uma mente prisioneira se torna agora uma mente liberta. A questão sobre a prisão e a libertação, em ambas há um propósito. Prisioneiros limitados, livres, são operantes. Prisioneiros são aqueles retidos pelo que em algum momento lhes foi imposto. Assim como o homem que simplesmente nasce num cenário de pecado, porque nascemos a partir da semente eterna. Eterna não, nascemos a partir da semente do jardim, do erro, do pecado, daquilo que fez separação entre Deus e o homem. Carecemos de remissão. E essa remissão, ela acontece a partir do Cristo. Jesus é o libertador. A missão do Cristo está fundamentada à libertação. Isaías 61:1 diz: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim para proclamar liberdade aos cativos e pôr em liberdade os algemados, os prisioneiros, aqueles que de alguma forma estão contidos na sua movimentação. Entenda, o Senhor não criou prisioneiros. O Senhor criou uma humanidade para ser livre e caminhar nessa liberdade conectada com Ele. Esse texto profético de Isaías aponta a pessoa do Cristo. Ao apontar a pessoa do Cristo, deixa claro a missão do Senhor. E Isaías, obviamente, é um livro distante do tempo do nascimento de Jesus, mas já remontava aquilo que a missão do Cristo serviria para tirar pessoas de um lugar de contenção. Repita comigo, contenção. Esse cenário de contenção se torna para o indivíduo uma verdadeira barreira para que ele viva uma vida completa. Durante alguns domingos de julho, praticamente todos os domingos no mês de agosto, nós vamos falar sobre essa questão dessa liberdade, essa libertação da mente, do corpo, da alma, de coisas que precisam ser entendidas com maior profundidade, inclusive da sua operação. Para que serve? A libertação é como se fosse uma assinatura do reino, porque Jesus inaugura o reino libertando, e segue libertando, e seguirá movendo a partir de libertação. Porque não tem como se relacionar com o Senhor e continuar num estágio de prisão. Não há como se relacionar com Ele, estar ao lado dEle, ser prisioneiro de circunstâncias, do inferno, do mal, seja lá do que for. Porque o Filho, Jesus, carrega em si, na sua própria essência, liberdade. Então não tem como andar com Jesus e continuar preso. Não há como se relacionar com Ele e continuar perturbado. Não há como se relacionar com Ele e continuar atribulado. Porque esse caminho de liberdade é um caminho óbvio, como uma assinatura, como se fosse o selo de qualidade do reino de Deus para com os seus. Você está me entendendo? Lucas capítulo 4, 18, 19, Jesus aponta o cumprimento
da própria palavra, aquilo que nós lemos em Isaías, quando Jesus estava numa sinagoga, naquele dia ele aponta a si mesmo, dizendo a todos que estavam à volta, dizendo: hoje essa palavra do Espírito do Senhor está sobre mim, e me levantou para libertar cativos, se cumpre. E todo mundo ali ficou esperando, tipo, como? Você não é só mais um entre nós? Jesus atrai a si a atenção, e essa libertação apontada em Isaías se torna a prática da palavra. E toda ação de Deus que liberta é também uma convocação profética. Libertar é revelar, e toda libertação revela: o reino chegou. É como se aonde Jesus está, a libertação fosse cortesia da casa. Porque se ele está, libertação é cortesia da casa. Você está me entendendo? A manifestação do Cristo sempre aponta a isso. E a palavra é uma espada que rompe cadeias. Entenda, João 8,32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, aponta para o próprio Cristo. Isso aqui não é um versículo político, não. Isso aqui é um apontamento para Jesus, porque Jesus é a própria verdade. Ele é o próprio caminho. Ele é a própria base que sobre ele a igreja está estabelecida. Libertação sem palavra gera dependência, com palavra gera destino. Nós ministramos muito nessa casa sobre cura, sobre libertação, sobre passos que tiram as pessoas do cativeiro. Lugares onde se estão presos, de alguma forma algemados, sob circunstâncias, histórias, mas entenda, a palavra de Deus liberta de tal forma e não cria dependentes emocionais ou dependentes espirituais. Irmão, faz tempo que eu sou crente. E eu lembro lá no começo da minha conversão, que a gente chegava no culto, a gente já olhava para o lado e já sabia quem é que ia ficar endemoniado, porque tinha escala de gente endemoniada também no culto. Você já foi em igreja assim que todo mundo sabe quem vai ficar endemoniado? Você já foi, não me olha com essa carinha de puritano aí, você já foi. Aí quando a gente via que o fogo estava pegando, a pessoa estava aqui, a gente olha para o lado, né? Vai que vomita. Vai que dá na minha cara. Aí os pastores que gostavam mais do fogo, do enfrentamento, não sei o que, já chegavam mais para perto, porque ali é certeza que ia dar palanque. É como se o indivíduo já estivesse num arquétipo, numa eternidade, de uma prisão, que não há quem ore e expulse aquele demônio e ele vai embora. E de verdade, eu acho que expulsava mesmo, que expulsava. Mas saía da porta para fora, dava tudo errado de novo. Aí na outra quinta-feira da libertação, estava lá de novo para bater o cartão e receber o passe e ir embora. No meio desse entendimento sobre a palavra, não existe essa dependência. Passe aqui que eu vou orar e o Espírito vai embora. Irmão, isso é um pensamento caído. Não só para a gente comum. Mas há um rei na Bíblia que só se sentia melhor quando o Espírito ia embora, quando Davi tocava seus instrumentos. A Escritura conta sobre Saul, que ele só deixava de ficar endemoniado, só deixava de ficar perturbado quando alguém tocava um negocinho ali perto. E aí ele se sentia melhor. Entenda, o culto não é para você se sentir melhor. A manifestação da presença não é para você se sentir melhor, é para você aprender a adorar quem é digno de toda honra e toda glória. E de verdade nos traz a responsabilidade da libertação para que nós sejamos testemunhas daquele que liberta, como libertadores. Um libertador não é uma franquia. O libertador é alguém que viveu o evangelho de tal forma que hoje não consegue conter aquilo que para ele passou a fazer sentido. Você está me entendendo? A palavra não gera essa dependência. A libertação autêntica é o único início de uma nova rota, não o fim de um processo. E a libertação mais poderosa é aquela que muda a direção da vida. Eu era de um jeito. Jesus me encontrou. Aí eu passei a ser de outro jeito.
E de vez em quando eu tento voltar para ser daquele jeito e nem consigo mais. A minha alma estava longe dos caminhos do céu. Eu era pobre, perdido. Canta aí, assembleiano, canta. Mas Jesus transformou minhas trevas em luz, quando Ele estendeu a sua mão para mim. Quando Jesus estendeu a sua mão, quando Ele estendeu a sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus, quando Ele estendeu a sua mão para mim. E agora me regozijo desde que eu aceitei. E na tempestade eu posso sossegar, pois com Ele estou liberto do perigo e do mal. Quando Ele estendeu a sua mão para mim. Quando Jesus, cante. Quando Jesus estendeu a sua mão, quando Ele estendeu a sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus, quando Ele escreveu a sua mão para mim. Ele me encontrou. E dali pra frente, outra vida, aleluia! Dá um glória aí, pentecostal! Matos Nascimento, esses dias eu vi ele fazendo uma live. Eu achei maravilhoso, ele é maravilhoso. Preste atenção nisso aqui. Quebra de julgos e ruptura de pactos. Ungidos para destruir um jugo. Olha que interessante. Isaías 10, 27 fala que o jugo será despedaçado por causa do quê? Aí você entende o que é unção. Aí você entende o porquê da autoridade em ministrar em favor das pessoas. Alguém que carrega algo e transborda. Esse jugo é um peso, esse jugo é uma trave, esse jugo é um buraco. Esse jugo é uma algema, ele é despedaçado por causa da unção, que não apenas alivia, ela destrói o que oprimia. Ungir é ativar a autoridade do céu sobre o que paralisa. Onde há unção, há rompimento. Onde há rompimento, há envio. Quem é esse ali? Esse ali era um prisioneiro. Faz quanto tempo? Faz 15 anos. Mas por que ele continua com cara de prisioneiro? É porque foi tenso. Não está errado.
O Jesus que eu conheço, Ele tira do pecado, reposiciona, dá uma nova vida, dá um novo sentido, eleva ao novo estágio, ao novo patamar. Não é para caminhar arrastando correntes, querido. É para entender de uma vez por todas que o Senhor te deu uma nova mentalidade. E nessa nova mentalidade Ele te leva ao movimento. E não mantém a paralisia. Você está me entendendo, irmão? Dá um glória a Deus aí. Desconstruindo pactos espirituais. Atos 19 conta algo extraordinário. Os convertidos destruíam publicamente seus objetos de feitiçaria. Pessoas que eram libertas em Atos dos Apóstolos, na movimentação da igreja, carregavam em si insígnias espirituais históricas. Aqueles chamados gentios e outros que estavam no meio deles. Depois você lê Atos 19, você vê que eles foram libertos e, sendo libertos, publicamente queimaram todos os seus conteúdos, tudo aquilo que afirmava a literatura deles, biblicamente falando. É algo em torno de 50 quilos de prata queimada em praça pública, de gente dizendo: rompo com o passado, vivo uma nova vida. E isso acontece de uma maneira extraordinária. O versículo seguinte a isso diz: e a igreja continuava crescendo por todo lugar onde ela chegava. Porque libertação faz parte do pacote. Existem movimentos denominacionais que você não pode falar sobre pecado, sobre erro, sobre isso, sobre aquilo, porque diminui a adesão. Irmãos, eu acredito no evangelho da cruz, que você fala sobre pecado para libertação, e a partir da libertação você segue avançando, compreendendo o peso da responsabilidade da unção, e vive com ela em favor dos outros, não em favor de si mesmo. Livres, homens e mulheres livres, livres do pecado, livres do erro, da mentira. Aleluia! A libertação não se completa com um grito, ela se sela com uma decisão. É algo que dentro de você não é só barulho, passou a ser uma convicção. Convicção. Ninguém te tira mais desse lugar. Aleluia! Entenda, a liberdade como um prédio, o contexto de prédio ali é o edifício, o fundamento, aquilo que está sendo edificado em favor da vocação. Deus liberta para ativar, Ele não liberta para inércia, senão libertaria e deixaria do jeito que está. Deixa o povo lá no Egito, o povo segue com a vida deles no Egito e está tudo bem, em algum momento sai de lá. A Escritura diz que aqueles que foram libertos por Deus no Egito, Deus olhou para eles estando presos e disse: vou tirar meu exército desse lugar. Que exército, gente? Era tudo escravo. Acordava, dormia, não era só pelo soldo, pelo dinheiro, pelo salário, que nem recebia, era ração, gente sem identidade. Alguns poucos lembravam dos feitos do Deus que lhes fez chegar até aquele lugar. Aquela gente improvável saiu dali, Deus já chamando eles de exército. Quando chegam no deserto agora, vamos fazer a transição desse negócio. Porque precisa sair de uma mentalidade e entrar em outra. Moisés foi livre no deserto para libertar um povo. A gênese da saída começou com um cara no meio do nada, entendendo sobre liberdade. Cada libertação é um sim ao chamado que foi adiado. Talvez você tenha recebido uma palavra há 15 anos atrás, há 20, há 10, há 5, há uma semana atrás, há um dia. Se você deixar isso de lado, você adia o que Deus tem na tua vida. Não, pastor, mas o que Deus diz que vai acontecer e acabou. E se você não quiser? Talvez você morre sem viver o que Deus tem para você.
Esse adiamento é uma palavra terrível, carregada de peso, simbolismo, significado. Porque pode tardar o que Deus tem para a sua vida. Pode, quem sabe, nem acontecer. E Deus vai levantar quem está do lado, quem está perto, quem está longe. Porque a agenda de Deus é maior do que a minha e do que a sua. Quando você escolhe viver a vida de Jesus, você sai de um lugar de contenção e passa a viver no lugar de liberação. A partir da libertação que em algum momento te tirou de um cenário de cativeiro. Bill Johnson fala que você não é apenas livre do Egito. Você é livre para o Sinai. Você sai daquele lugar e entra para o lugar onde o eixo da liberdade vai te fazer se movimentar. Senão não vale a pena. Senão é só um alívio. Senão é só um alívio. Compreender a estação do alívio é deixar de lado o genérico, entrar de cabeça naquilo que é pontual. Aleluia. A libertação como impulso aos dons. Os dons são ativados após a libertação. Marcos 5, do 18 ao 20, o endemoniado gadareno foi liberto e imediatamente comissionado. Você conhece essa história? Está na hora do remédio. Eu tenho um toquezinho desse aí, remédio, não tem erro. Aquele cara estava num cenário terrível, todo mundo conhecia ele, todo mundo sabia quem ele era. Tanto que, mesmo na escritura, no registro, ninguém sabe o nome dele, só sabe que ele é o endemoniado de algum lugar. Depois que ele foi liberto, ele foi comissionado, ele queria ir embora com Jesus daquele lugar. Daquelas 10 cidades, uma cultura diferente daquilo que acontecia do outro lado do Mar da Galileia. Aquele homem era conhecido pelo que manifestava, pelo que era manifesto no corpo dele. Ele quis ir com Jesus. Quando Jesus estava voltando com os discípulos, Jesus disse: não, você não vai. Olha um não de Deus aí. Você não vai. Por que você não vai? Por que eu não vou? Por que não deixaram ele ir? Porque Jesus disse: vai e volta para a tua casa. Conta dos sinais que você viveu, recebeu, da libertação que você viveu. Seja testemunha. E a coisa de doida é que o texto fala que ele saiu contando esse testemunho, não só na casa dele, ele saiu espalhando para aquelas 10 cidades, do outro lado do Mar da Galileia. Gente que não era nem judeu começaram a ouvir sobre libertação por alguém que foi liberto. A fala sobre libertação não é uma credencial de autoridade sobre um conteúdo que um dia você ouviu. É a manifestação de uma libertação que um dia fez sentido na minha vida. Você está me entendendo, irmão? Deus quer te tirar das garras do inferno, te levar para a luz, no reino do Filho do seu amor, e fazer com que você se torne testemunha. Aleluia! Dons bloqueados muitas vezes não são falta de talento, porque talento se resolve com técnica. Mas são resultado de prisões emocionais e espirituais, coisas que geram bloqueios no funcionamento. Isso aqui é perigoso, porque parece que eu não preciso me aperfeiçoar em nada. Somente viver na unção e na libertação para fazer algo para Deus. Entenda, é um equilíbrio que tira as questões emocionais, os bloqueios relacionais de lado e faz com que se afirme a agenda de Deus através da vocação, que é a manifestação daquilo que você entendeu, ao exercício. Tem gente que entendeu sobre empresa, se convertendo e sendo liberto. Tem gente que entendeu sobre família, tem gente que entendeu sobre música, tem gente que entendeu sobre fé, sobre oração, sobre tantas coisas. Vocação é aquilo que você faz e nem sente, e faz porque é feliz e resolvido pelo que ela significa. O inferno teme alguém liberto com consciência do seu propósito. Um endemoniado deixou de ser um endemoniado, passou a ser um liberto. Foi comissionado a contar aos outros. Sua vida passou a ter aquele significado. Quantas pessoas esse cara transformou a partir do seu próprio testemunho?
Hoje a gente espera que a igreja seja relevante na internet, para que a igreja transforme a vida das pessoas. Entenda, igreja sou eu e você. Sou eu e você. Quantas pessoas temos transformado a partir do nosso testemunho? Ou não importa? Importa sim. Importa. Comissionados. T.L. Osborne fala: Deus não desperdiça libertações, cada uma ativa um ministério. Corações livres são canais livres. 2 Timóteo 1:6-7 fala: reaviva o dom, pois Deus não nos deu espírito de medo. O dom é aquilo que está nas suas mãos para o avanço e não para a estagnação. O medo te faz parar, porque o contexto passado é maior do que o contexto presente. Sabe qual é o contexto mais relevante na sua vida? Jesus. No passado ele está lá, no presente ele está aqui, no futuro ele já está lá na frente resolvido. Você quer viver edificando um altar de passado para tentar justificar alguma coisa no presente? Não vai dar certo. Você precisa entender o altar e a relevância desse altar de Cristo. E o quanto que Ele resolve todo o tempo e inclusive lança fora o medo. Pelo amor que um dia Ele nos dispensou. O medo é uma prisão que trava os dons, trava a sua movimentação, o que você tem como característica. A libertação libera o fluir do Espírito. Ou seja, te faz andar, te faz caminhar, fluindo pela direção do Espírito. Você viu que ali Espírito está escrito com E maiúsculo? Está se referindo ao Espírito de Deus, que te tira de um cenário de medo, de um cenário de prisão, de um cenário de contenção, e te leva a um cenário de fluidez, a um cenário de uma vida, que você vai acordar numa segunda-feira de manhã e vai dizer: ê, semana abençoada. Diabo, sai da minha frente que eu vou enfiar o pé nessa semana e vai ser daquele jeito. Começou a semana, ai meu Deus, que treva. Mês de agosto, né? Depois de férias, é tão difícil recomeçar. Ah, irmão, enfia o pé na porta de agosto, chega de voadeira, chega orando. Pega um azeite lá na tua casa, unge ele, vai, sai ungindo tudo por onde você passar, unge teu carro. Ah, mas as crianças estão agitadas por causa do colégio. Dá banho nas crianças com azeite, irmão. Lava elas com óleo, unge da cabeça aos pés. Eu profetizo. Se o chefe está meio endemoniado, quando ele for tomar um cafezinho, vai lá na cadeira dele com uma dedada de óleo, ó. Vai cair, Satanás. Aquele cliente não está assinando o contrato, começa a ungir os contratos que ele nem assinou. Seja ousado. Deixa Deus te usar para a liberdade e não para a prisão. Suas orações não são muros de lamentações. Suas orações são decretos no mundo espiritual que afetam a realidade da terra. Você é a igreja. Você é a igreja. Aleluia. O coração curado é um altar disponível. Você é um altar ambulante. Você é um altar ambulante. Por onde você anda, Cristo em vós é a esperança da glória. Aleluia. Não há ministério eficaz sem alma liberta. A ferida não tratada sempre vai contaminar o dom. Aleluia. Há um grito profético que nasce do Êxodo. Toda libertação tem um eco. Salmos 107:2. Digam-nos remidos do Senhor, os que Ele resgatou. É como se fosse um testemunho de uma profecia encarnada. Falar no nome do Senhor carece de uma identidade resolvida, para que o que sai de nossas vidas, o que emana dos nossos corações, das nossas bocas, dos nossos movimentos, seja convicto a partir da libertação que se viveu. Se viveu libertação,
falará como um remido, e não como alguém que vai se impor sobre cenários de caos. Cenários de caos você governa. Você não precisa se impor sobre pessoas. Simplesmente seja alguém de Deus. Nós tivemos um Integra na sexta-feira à noite, tivemos um tempo maravilhoso tal, e teve coisas que eu comentei ali, eu preciso falar para você agora, um entendimento muito simples, isso é muito simples no meu coração. Uma autoridade sobre a igreja, gente remida, gente liberta, mais cedo ou mais tarde, ao estar num ambiente e perceber que Cristo não está sendo glorificado nas movimentações, do que está acontecendo, chamar alguém e dizer, me chama. Pastor, acho que a gente está tudo desviado, acho que a gente vai tudo para o inferno. Por quê, irmão? Eu acho que isso aqui não é bíblico. Vamos para a Bíblia então, vamos discernir o que isso significa. Vamos falar isso debaixo da minha opinião, irmão. Eu não estou aqui para dar minha opinião para você, nem do que eu estou falando. Estou procurando ser o máximo, 99,9% puro em tudo que está sendo liberado, para que não hajam ruídos na minha vocação. Você me entende? Então, quando alguém vem falar para mim que nós, enquanto igreja, estamos caídos, ou estamos errados, estamos desviados, faça isso debaixo de uma base sólida. Porque somente a opinião não é suficiente. Falar como um remido é encontrar o testemunho da profecia encarnada. Quem foi liberto carrega um som que convoca outros ao mesmo caminho. Detalhe, o caminho é Jesus. O caminho é Jesus. Olha o que Paulo fala sobre doutrina. Paulo diz assim, se alguém vier vos apresentar outro evangelho, senão aquele que um dia eu os ensinei, não aceitem. Porque esse evangelho, esse anúncio apontava a Cristo. Se um anjo aparecer na frente de vocês, Paulo fala isso, e esse anjo aparecer na frente de vocês, ele chegar lá e vier com outro evangelho, não o recebam. Até anjo, pastor, até anjo. E se eu mesmo, Paulo, vier diante de vocês com outra conversa, com outro evangelho, porque agora mudou, porque a moda agora é fazer isso, não recebam. Você entende por que você foi liberto? Você foi liberto também para considerar o que é de Deus e o que não é de Deus. Quem é Jesus e quem Jesus não é, em outros que se dizem ser. Essa responsabilidade está em quem foi liberto, que carrega um som que convoca outros ao mesmo movimento. Seu testemunho é uma semente profética, onde é contado, algo começa a brotar. Você pode traduzir esse finalzinho ali por esperança. Repita comigo, esperança. É um bom sintoma de libertação. Os libertos se tornam atalaias. Isaías 61:4 fala, eles reedificarão os lugares antigamente assolados. Pessoas que se levantam num contexto de propósito e aquilo que é destruição passa a ser edificado. Está errado? Conserta. Não está certo? Corrige. Precisa de direção? Dirige. Não sabe o que fazer? Ore e clame para que o céu venha sobre toda e qualquer circunstância, na sua vida, na sua casa, na sua família, seja que você congregue aqui ou não, para que o Senhor venha e traga diretivas, para que nada nem ninguém se perca por falta de diretivas num lugar aonde o Senhor governa. O profético é mais que palavras, é uma vida que edifica, é um contexto que se vive. Francis Frangipane fala, os verdadeiros profetas não apenas falam de liberdade, eles levantam cidades. Está caído?
Reconstrói, ué. Ah, pastor, Deus me deu um diagnóstico tão ruim sobre isso. Bora comprar cimento, bora comprar um carrinho de mão. Assisti um vídeo no YouTube hoje, né? Colher de pedreiro, pá, enxada, uns metros de areia. Aleluia! E bora reconstruir. Você tem coragem de fazer isso na sua vida? Você tem coragem de fazer isso no seu ministério? Eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu. Eu vou confiar. Não vou. Eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti. Não vou ser abalado. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração no amor que faz mudar o mundo. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração no amor que faz mudar. Cante, eu vou construir. Eu vou construir. Cante. Minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti. Não vou ser abalado. Eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti. Não vou ser abalado. Abalado não. Não vou. Não vou ser abalado. Você tem um diagnóstico ruim? Não vou. Pegue os materiais necessários, firmado na convicção da libertação, e se mova. Talvez essa seja a música que você tem que cantar enquanto você está arrebentando, tirando o que não é para ficar. Tem coisas que você não consegue remover, talvez a gente possa te ajudar nisso. Nós logo vamos estar abrindo dias e horários específicos na igreja, voltados ao aconselhamento, a um discipulado pessoal. Nós estamos concluindo o treinamento de toda uma equipe para isso, irmãos, para ajudar a tirar aquilo que não é bom, aquilo que tem que sair do caminho, aquilo que talvez você mesmo não consiga dar conta. A gente está aqui para te ajudar. Agora, no meio dessa canção, você vai entendendo a expressão de autoridade que você carrega na intencionalidade de não viver mais as mesmas coisas. Se Cristo te libertou, foi para a liberdade. Ele não te libertou para um velório eterno. Ele te libertou para uma vida cheia de Deus.
cheia dele mesmo, cheia do Pai, cheia do Pai. O ex-cativo se torna um construtor de muros. Os verdadeiros profetas levantam cidades, são edificadores, levantam cidades. Aleluia. A igreja é um agente de libertação profética. Onde a igreja chega, cadeias caem. Cai. Essa é a igreja que eu acredito. Ela é verdadeira. E ela nunca decepciona. Porque ela carrega a autoridade do noivo. A autoridade de Cristo. Paulo e Silas cantam e as prisões se abrem. E as trevas se vão, barreiras se vão, por causa da tua luz. E as trevas se vão, barreiras se vão, por causa da tua luz. Eles estavam indo a um lugar de oração. Foram presos, detidos, levados ao cativeiro. Lá dentro, amarrados, limitados, envergonhados. Olha que interessante. Eles estavam indo para um lugar de oração. Foram presos. Agora eu não vou mais orar, né? Deu tudo errado. Poxa vida. Estou aqui amarrado aqui. Como se Paulo olhasse para Silas e dissesse: ô Silas, estamos na escala hoje, né? Estava tudo escuro lá, irmão. Apaga as luzes aqui para mim, por favor. Visioncast, apaga tudo aí para mim. Eles estavam amarrados numa caverna. Limitados. Não tinha nada lá. Um monte de preso, não tinha ar-condicionado. Eles estavam indo para o lugar da oração. Aí o que aconteceu? Um breu. Agora o diabo se levantou, porque a gente estava na escala, a gente estava indo, não pôde realizar a obra do Senhor. Parou tudo. Não vai dar de fazer então. Quando Paulo perguntou para Silas se ele estava na escala lá, Silas respondeu: é nós. Ô Silas, não estou nem te vendo. Nosso violão ficou lá fora. O que a gente faz? Ó, eu vou puxar uma aqui, você me acompanha? E os outros presos, tudo em volta, irmão. Todo mundo só queria sair dali. Aí começa uma canção. No meio da escuridão. O lugar de oração é o lugar onde você está. O lugar do cumprimento do que Deus tem para você, com o que você tem à sua disposição. Só tinha algema, cadeia, caverna e escuridão. E as trevas se vão, barreiras se vão. E o Silas cantou do outro lado. Essa é boa, hein? Essa eu conheço. E as trevas se vão, barreiras se vão, por causa da tua luz. E o negócio começou a tremer, irmão. Começou a tremer. Por causa da tua luz. E as trevas se vão, barreiras se vão, por causa da tua luz. E as trevas se vão, barreiras se vão, por causa da tua luz. E as trevas se vão,
barreiras se vão por causa da tua luz, e as trevas se vão por causa da tua luz, e as trevas se vão, barreiras se vão por causa da tua luz, e as trevas se vão, barreiras se vão por causa da tua luz, e as trevas se vão, barreiras se vão por causa da tua luz, e as trevas se vão, barreiras se vão por causa da tua luz. Sinto o galopar dos cavalos, ouço o leão rugir, de fogo das tochas, marchando pra guerra. Sinto o galopar dos cavalos, ouço o leão rugir. Vejo o fogo das tochas, marchando pra guerra. Sinto o galopar dos cavalos, ouço o leão rugir. Vejo o fogo das tochas, marchando pra guerra. Sinto o galopar dos cavalos, ouço o leão rugir. Vejo o fogo das tochas, marchando pra guerra. Sinto o galopar dos cavalos, ouço o leão rugir. Vejo o fogo das tochas, marchando pra guerra. Sinto o galopar dos cavalos, ouço o leão rugir. Vejo o fogo das tochas, marchando pra guerra. aleluia, 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 aleluia. Sons de libertação. Fique em pé mais um instante. A libertação é uma cultura da igreja e não apenas um evento, um estágio, um dispositivo. João 11:44, Lázaro saiu vivo, mas ainda atado. Jesus ordenou: desatai-o e deixai-o ir. Liberte essa pessoa e deixe com que ela vá. Hey! A igreja precisa ir além do milagre. Ela precisa se responsabilizar pelo processo. A cultura da liberdade é construída por discipulado, não por espetáculo. Milagres libertam o corpo. A cultura do reino é que liberta a mente. Dá um glória a Deus, hein, irmão? Não deixa esse fogo apagar, não. Quem foi liberto se torna a resposta. Pedro negou, chorou, voltou e foi instrumento. Deus transforma cativeiro numa escola profética. Como, pastor? Está amarrado. Uma escola profética é outra coisa. Deus transforma um cativeiro numa escola profética.
Quando você entender sobre libertação, você vai entender sobre o ofício e encargo profético. Porque você foi feito livre. A cicatriz, não a ferida. A cicatriz, não a ferida. A cicatriz que você carrega pode ser um mapa de saída para alguém. Você não sabe o que alguém não se faz livre na sua casa? Porque você ainda não entendeu. Mas numa manhã como essa você pode entender. E mais do que isso, pode viver. Viver libertação. Não há ativação sem envio. Curai os enfermos, limpai os leprosos, expulsai demônios. A missão não é para os perfeitos, mas para os transformados. A libertação não é o fim, é o início da caminhada profética. O mesmo Espírito que te libertou, que te liberta, é o que te empurra para libertar outros. Para libertar outros. Para libertar outros. Entre os grilhões e a glória. Entenda, o cativeiro não tem a última palavra. A dor não é o seu fim. O cárcere foi só o cenário para aquilo que viria através da glória. Quem é liberto se torna trombeta, ninguém cala. Quem rompe cadeias, abre caminhos. O reino não é apenas sobre anjos e visões, é sobre homens livres ativando outros. Não se conforme em ser liberto. Levante-se como um profeta. Isaías 61. Levanta-te, resplandece, porque já vem a tua luz, e a glória do Senhor nasce sobre ti. A glória do Senhor nasce sobre você. Aleluia!